Um motor elétrico recebe a potência de 1000 watts sob tensão de 100 volts. Sabendo-se que a potência dissipada internamente é de 200 watts, determinar na letra A sua resistência interna, na letra B a força contra-eletromotriz do motor e na letra C o rendimento do motor. Então, observe o seguinte, a potência que ele recebeu é a potência total. Então, ela vale 1000 watts. A potência que foi dissipada internamente é a potência dissipada, que vale 200 watts. Bom, a diferença de potencial aplicada a esse motor vale 100 volts. 100 volts. Então vamos lá, ó, na letra A, ele quer a resistência interna. Bom, eu posso fazer o seguinte, ó, a potência total é a DDP vezes a corrente. Então daqui eu encontro a corrente que está circulando nesse motor, que vai ser a razão entre a potência total sobre a DDP. Ó. Então eu vou ter 1000 watts dividido por 100 volts, o que me dá uma corrente de 10 amperes. Por outro lado, a potência dissipada, ela é a resistência interna do meu receptor vezes o quadrado da corrente. Então daqui eu tiro que a resistência interna do meu receptor é a potência dissipada pelo quadrado da corrente. Ó. Então a potência dissipada aqui é 200 watts. E a corrente, eu calculei lá em cima, é 10 amperes. Então eu vou ter 10 ao quadrado. Então eu vou ter aqui 200 watts dividido por 100. Resolvendo isso aqui, me dá uma resistência interna de 2 ohms. Então aqui eu tenho na letra A, a resistência interna do meu motor, ela vale 2 ohms. Resolvido a letra A aqui, ó. Agora vamos na letra B. Ele quer a força contra-eletromotriz desse motor aí. Bom, a força contra-eletromotriz eu posso tirar do seguinte raciocínio. Ó. A potência total recebida é a soma da potência útil mais a potência dissipada. Por outro lado, a potência útil é a força contra-eletromotriz vezes corrente. Ó. Então a potência total eu tenho, foi dado no exercício, então vale 1000 watts. A potência útil é o que eu preciso saber. A potência dissipada vale 200 watts. Então daqui eu tiro que a potência útil, ela vale 800 watts. Logo, agora vamos substituir aqui, ó. A potência útil é a força contra-eletromotriz vezes a corrente. Então a força contra-eletromotriz é a razão entre a potência útil pela corrente. Ó. A potência útil é 800 watts. A corrente 10 amperes. Então eu posso simplificar aqui. Então a força contra-eletromotriz, ela vale 80 volts. Então a força contra-eletromotriz, 80 volts. Com isso nós resolvemos a letra B. Agora ele quer o rendimento desse motor aí. Na letra C, o rendimento de um receptor é a razão entre a força contra-eletromotriz pela DDP. Né? Ou ainda, eu posso colocar como sendo a razão entre a potência útil pela potência total. Então a potência útil aqui, ó, ela vale 800 watts. E a potência total recebida, 1000 watts. Então daqui, ó, eu resolvo, dá 0,8 ou 80% de rendimento. E com isso concluímos aí a letra C do nosso exemplo. Próximo exemplo aí agora. Aplica-se uma diferença de potencial de 200 volts a um motor elétrico de resistência interna 40 ohms. Então é aplicado uma DDP de 200 volts
num motor elétrico de resistência interna igual a 40 ohms. Nessas condições, circula no motor uma corrente elétrica de intensidade I igual a 100 miliamperes. Então isso aqui vai ser 100 vezes 10 a menos 3 amperes. Ou ainda, como 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, eu vou ter 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 amperes. Então a nossa corrente I será a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, 2 mais menos 3 dá 10 a menos 1 amperes, ou seja, 0,1 ampere. Essa é a corrente. Calcular a força contra a eletromotriz desse motor. Então ele quer que nós encontremos a força contra a eletromotriz. Ora, a equação de um receptor me diz que a DDP é igual à força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Então a diferença de potencial aplicada aqui vale 200 volts. A força contra a eletromotriz nós não sabemos. A resistência interna vale 40 ohms e a corrente que está circulando 0,1. Então daqui eu tiro que vai ficar 200 igual a força contra a eletromotriz mais 40 vezes 0,1 dá 4, né? Então isso aqui me dá 4. Então a força contra a eletromotriz será 200 menos 4, ou seja, 196 volts. Próximo exemplo. Nós temos um receptor de força contra a eletromotriz, que é uma força contra a eletromotriz, vale 80 volts, e resistência interna igual a 1 ohm. Ao ser atravessado por uma corrente I igual a 6 amperes, ele pede para determinar a potência consumida pelo receptor, a potência dissipada pelo efeito Joule, o rendimento elétrico do receptor. Então vamos resolver a letra A. A potência consumida é a potência total recebida. Ela vai ser a DDP vezes a corrente. Então precisamos encontrar a DDP. A DDP é força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Então a força contra a eletromotriz é 80 volts, a resistência interna é 1 ohm e a corrente 6 amperes. Então, logo, a DDP será de 86 volts. Então agora eu posso calcular a potência total consumida, que vai ser 86 volts vezes a corrente. Então 86 vezes 6, isso me dá 516 watts. Então 516 watts é a potência total consumida aí por esse receptor. Na letra B, ele quer a potência dissipada pelo efeito Joule. Quem dissipa a potência é a resistência interna. Então a potência dissipada é a resistência interna do meu receptor vezes o quadrado da corrente. A resistência interna é 1 ohm, a corrente é 6 amperes. Então vai ficar 1 vezes 6 ao quadrado. Isso aqui me dá uma potência dissipada de 36 watts. Na letra C, ele quer o rendimento desse receptor. Então o rendimento é a força contra a eletromotriz pela DDP. Então eu posso calculá-la como sendo os 80 volts de força contra a eletromotriz dividido por os 86 volts de DDP. Então 80 dividido por 86, isso me dá aproximadamente aqui 0,93 ou ainda 93%. Também poderia encontrar lá a potência útil, né, pela potência total, mas eu teria que calcular a potência útil primeiro. Próximo exemplo aí, o gráfico ao lado representa a curva característica de um receptor. Determinar a sua força contra a eletromotriz, na letra A, na letra B sua resistência interna e na letra C a DDP entre seus terminais para uma corrente de 3 amperes. Então vamos lá na letra A. Bom, quando a corrente aqui vale 0,
na equação do gerador, a DDP é a própria força contra eletromotriz. Lembre-se que a equação do gerador me diz que a DDP é força contra eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Então aqui no gráfico, o único ponto na qual a corrente é nula é aquele ponto onde a DDP vale 50 volts aqui, ó. Tá? Então, do gráfico, né? Vamos colocar aqui, ó, do gráfico. A minha força contra a eletromotriz vale 50 volts. Pronto, ó, já resolvi aqui a letra A. A letra B, ele quer a resistência interna aqui. Bom, a resistência interna eu posso também tirar do gráfico usando uma pequena propriedade aqui, ó. A resistência interna aqui do gráfico, né? Se você olhar aqui a reta, que é a curva característica, essa reta em rosa aqui. Bom, só que essa reta em rosa, ela forma com essa linha na horizontal aqui, essa linha vermelha, um ângulo que eu vou chamar de θ. Então, uma propriedadezinha me diz que a tangente desse ângulo θ, ela é numericamente igual à resistência interna do meu receptor. Mas o que é tangente? É cateto oposto sobre adjacente, ó. Então a minha tangente aqui do ângulo θ vai ser, ó, 60 menos 50, que é o cateto oposto, dividido pelo adjacente, que nesse caso aqui, ó, vale 2. Ó. Então 60 menos 50, isso aqui me dá 10 dividido por 2, que me dá 5. Então a resistência interna do meu receptor, ela vale 5 ohms. Resolvido a letra B. A letra C agora, a diferença de potencial entre seus terminais para a corrente de 3 amperes. Então eu quero saber o valor da DDP quando a corrente é igual a 3 amperes. Ó. Basta montar a equação do receptor. Ó. DDP é força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Então a força contra a eletromotriz é a resposta da letra A, que vale 50. A resistência interna é a resposta da letra B, vezes 5. E a corrente em questão é 3 amperes. Então eu vou ter aqui, ó, 50 mais 5 vezes 3 dá 15. Então me dá uma diferença de potencial de 65 volts. Pronto, resolvido a letra C. Próximo exemplo aí. A curva característica de um motor elétrico é representada pelo gráfico linear da figura abaixo. Então está aqui nosso gráfico. DDP por corrente. Determine a força contra a eletromotriz e a resistência interna do motor. Calcule a potência dissipada pelo motor quando a corrente é igual a 3 amperes. Então observe aqui o seguinte. O nosso gráfico aqui ele não toca o eixo das DDPs, né? Então esse gráfico aqui, ó, ele começa aqui nesse ponto, ó. Só que nesse pontinho que ele toca aqui o eixo, nós não temos o valor correspondente. Senão era fácil resolver a letra A. Tá? Resolver a letra A assim, encontrar a força contra a eletromotriz. A resistência interna nós podemos tirar daqui, ó, utilizando aquela propriedade que nós usamos no exercício anterior, que é justamente a tangente desse ângulo aqui, ó, desse ângulo θ aqui, ó. Tá? Lembrando que a tangente de θ ela é numericamente igual à resistência interna. Então nesse caso a resistência interna aqui, ó, vai ser cateto oposto, que é esse valorzinho aqui, ó, 30 menos 20, que isso aqui dá 10, sobre cateto adjacente, que aqui é 4 menos 2, que dá 2. Ó. Então vai ser 10 dividido por 2, isso aqui me dá um valor de 5 ohms. Então já achei aqui, ó, a resistência interna, né, do nosso motor aí. Falta encontrar a força contra a eletromotriz. Bom, porém a equação do nosso receptor, que o motor é um receptor, é a força contra a eletromotriz, mais a resistência interna vezes a corrente. Então eu tenho aqui, ó, quando a diferença de potencial é 30 volts, quando a DDP, ó, é 30 volts, a corrente correspondente, ela vale 4 amperes, ó. 4 amperes. E quando a DDP é igual a 20 volts, a corrente correspondente
vale 2 amperes. Ó. Primeiro valor, aqui é o segundo valor. Então, o primeiro valor aqui, ó, vamos jogar aqui, ó, na equação do gerador. Então, vai ficar, ó, 30, que é igual à força contra a eletromotriz, mais a resistência interna, que vale 5 ohms, né, que eu já encontrei, vezes a corrente aqui, ó, que vale 4 amperes. Ó. Então, já achar até direto aqui, não vou nem precisar resolver esse sistema, como eu imaginei antes. Então, isso aqui vai ficar, ó, 30, que é igual a força contra a eletromotriz mais 20. Logo, a força contra a eletromotriz será 30 menos 20. Isso aqui me dá exatamente 10 volts. Então, eu já encontrei aqui a minha força contra a eletromotriz, que é a resposta da letra A. A resistência interna está aqui, a força contra a eletromotriz está aqui embaixo. Bom, na letra B, ele quer que calcule a potência dissipada. Bom, a potência dissipada é a resistência interna do meu receptor vezes o quadrado da corrente. Ó. A resistência interna é 5 ohms. A corrente ali na letra B é 3 amperes, então vai ficar 3 ao quadrado. Ó. Então vou ter 5 vezes 3 vezes 3, dá 9. Então me dá uma potência dissipada de 45 watts. Então está aqui resolvido a nossa letra B. Próximo exemplo. No circuito abaixo esquematizado temos um gerador de força contra a eletromotriz E e resistência interna 10 ohms. Então está aqui nosso gerador. Então nosso gerador aqui em questão é esse pedacinho aqui, ó. Então isso aqui é o nosso gerador. Ligado a um receptor de força contra a eletromotriz Epsilon' e resistência interna 20 ohms. Então o nosso receptor está aqui, ó. Tá? Então aqui está o nosso receptor aqui. E o resto são resistores aqui ligados, um amperímetro e uma chave aqui. Quando a chave K ligada no ponto A, ou seja, quando essa chave está ligada aqui, ó, esse amperímetro aqui registra a passagem de uma corrente de 0,3 amperes. Quando a chave está ligada no ponto B, aí ele quer saber qual é a indicação desse amperímetro aqui. Ó. Nós temos duas situações, uma com a chave na posição A e outra com a chave na posição B. Então, ó, a chave K ligado na posição A. Nessa situação, o que que acontece? Né? Essa chave K aqui, ó, ela não está aqui mais, ela não está desligada, mas ela passa a estar conectada aqui, ó, no ponto A. Então, nosso circuito fica desse jeito. Nessa situação, esse resistor de 30 ohms aqui, ó, ele nem está participando de nada. Ele está com o terminal em aberto aqui, ó. Então, nós só temos o gerador, o receptor e esse resistor de 70 ohms aqui, ó. Então, eu posso utilizar a lei de Ohm generalizada da seguinte forma. A corrente I vai ser igual à soma de todas as forças eletromotrizes. Nós só temos um aqui, ó, que só temos um gerador e um receptor. Então, a equação de Ohm-Pouillet generalizada vai ficar assim, ó. Força eletromotriz menos contra-eletromotriz sobre resistência interna do gerador mais resistência interna do receptor mais o resistor externo ou equivalente, se houver. Então, com a chave K ligada em A, a corrente, né, a corrente I, de acordo com o enunciado aqui, ela vale 0,3 amperes. 0,3 amperes. Então, substituindo aqui, nós vamos ficar com 0,3, que é igual a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz sobre a resistência interna do nosso gerador aqui, que vale 10 ohms, somado com a resistência interna do nosso receptor, que vale 20 ohms, somado com o resistor externo, que nesse caso é o resistor de 70 ohms aqui, ó, só tem ele. Então, mais 70 aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar com 0,3, que é igual força eletromotriz menos contra-eletromotriz. Aqui embaixo, ó, 10 mais 20, 30. Com 70, me dá 100.
Então agora eu posso multiplicar isso aqui cruzado, ó. Se eu multiplicar cruzado, eu vou encontrar que a força eletromotriz menos a contra-eletromotriz é igual a 100 vezes 0,3, que é igual a 30. Bom, pronto, eu não posso fazer mais nada aqui porque eu não sei o valor das forças de uma das forças eletromotrizes. Então vamos deixar essa equaçãozinha quietinha aí por enquanto. Agora vamos analisar a chave K ligado em B, que aí nós vamos encontrar a corrente nessa situação, que é o que ele está querendo. Quando a chave K estiver ligada em B, ela vai estar ligada aqui agora, ó. Ela vai sair daqui e vai ligar aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, B. Nessa situação, esse resistor de 70 ohms aqui, ó, ele deixa de fazer parte do circuito. Por quê? Porque ele está com o terminal aqui em aberto, ó. Aqui está aberto, ó. Não tem nada ligado aqui. Então agora o resistor de 30 ohms passa a fazer parte aqui, ó. Então eu posso utilizar de novo essa equaçãozinha, a lei de Ohm-Pouillet generalizada. Só que eu não sei agora o valor da corrente. Então a corrente I, nessa situação, vai ser, ó, a força eletromotriz menos contra-eletromotriz sobre a resistência interna do gerador mais do receptor. Então aqui embaixo vai ficar, ó, 10 mais 20, mais o resistor externo, que nesse caso é o de 30. Ora, esse valor aqui de cima, ó, força eletromotriz menos contra-eletromotriz, eu já sei esse valor aqui, ó, vale 30. Então aqui vai ficar, ó, 30 dividido. Então 10 mais 20 dá 30, com 30, 60. Então aqui eu vou ter uma corrente, ó, 30 dividido por 60, de 0,5 amperes. Então a corrente nessa situação aqui, ó, né, aqui ficou espremidinho. Vamos colocar aqui embaixo. Então a corrente I, ó, ficou 30 dividido por 60. Isso aqui me dá 0,5 amperes. Pronto. Então quando a chave K estiver ligada na posição B, esse amperímetro aqui vai registrar uma corrente de 0,5 amperes. Pronto, resolvido o nosso exercício. Bom, vamos pegar esse próximo exemplo aí. No circuito elétrico aqui, a intensidade da corrente elétrica e o seu sentido são respectivamente, aí tem as alternativas aqui. Então nós temos aqui esse circuito onde tem um gerador e tem um receptor. Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma força, né, de 12 volts, uma força, vamos colocar assim, uma força motriz, né, de 12 volts, uma de 8. A força eletromotriz, ela é sempre maior do que a contra-eletromotriz. Então aqui eu tenho 12 e tenho 8. Então isso aqui é maior. Então isso aqui é uma força eletromotriz e isso daqui é uma força contra-eletromotriz. Esse resistorzinho de 1 ohm tá ligado direto aqui, ó, tá? O de 3 também, mas o de 3 é maior, né? Então esse resistor de 1 ohm é menor. Então isso aqui é uma resistência interna. Então esse pedaço aqui, ó, é o meu gerador, tá? E esse outro pedaço aqui é um receptor, ó. Vamos colocar aqui, ó, receptor. Bom, se você observar o circuito com calma, você vai observar o seguinte, ó, que aqui é o potencial maior, aqui é o potencial menor, aqui é o potencial menor, aqui é o potencial maior. A corrente elétrica, quando ela está circulando, ela circula no gerador, né, do potencial menor em direção maior, porque é uma elevação de tensão. Enquanto que no receptor, ela entra no lado positivo e sai no negativo, representando uma queda de tensão. Então a nossa corrente aqui, nesse caso, ela está circulando nesse sentido aqui, ó, tá? Então ela vem aqui, passa por ali, ó, vem aqui embaixo, ou seja, ela está circulando nesse sentido aqui que eu vou colocar em azul, ó, que é o sentido horário. Então a corrente elétrica aqui, ó, então I circula no sentido horário.
Lembre-se que no gerador ela entra do lado negativo e sai do lado positivo. No receptor é o contrário, ela entra no lado positivo e sai no lado negativo. Então aqui, ó, eu tenho como alternativa possível, né, eu tenho a letra A, a letra B e a letra E. Agora falta calcular a corrente. Bom, como eu tenho apenas um receptor e um gerador, a corrente eu uso a lei de Ohm-Pouillet, ó. Força eletromotriz menos contra-eletromotriz sobre resistência interna do gerador, mais resistência interna do receptor, mais o resistor equivalente. Nesse caso, ou equivalente, ou então resistor externo, nesse caso, esse resistor aqui, ó, equivalente, ele não existe. Não está aqui, ó, então ele é zero. Então a nossa lei de Ohm-Pouillet generalizada, opa, deixa eu engrossar aqui o traço. A nossa lei de Ohm-Pouillet, ela vai ficar simplesmente, ó, a força eletromotriz menos a contra-eletromotriz sobre a soma das resistências internas aqui, ó, dos nossos geradores e receptores. Então a força eletromotriz ela vale 12 volts, a contra-eletromotriz vale 8, a resistência interna do nosso gerador vale 1 ohm e a resistência interna do nosso receptor vale 3 ohms. Então eu tenho, ó, 12 menos 8, isso aqui me dá 4. 1 mais 3 dá 4. Então aqui me dá uma corrente de 1 ampere. Né? Então a corrente aqui, ó, ela vale 1 ampere e está no sentido horário. As alternativas aqui, ó, a correta é a letra B. Pronto, resolvido o nosso exercício. Bom, vamos pegar mais um exemplo aí. A figura esquematiza o circuito elétrico de uma enceradeira em movimento. A potência elétrica dissipada por ela é 20 watts. Então a potência dissipada é 20 watts. E a sua força contra a eletromotriz igual a 110 volts. Calcule a resistência interna da enceradeira. Ele me deu aqui a tomada de 120, que é a nossa DDP, ó. A DDP fornecida de 120 volts. Então, como a enceradeira, ela é um receptor. Então é válido que a DDP igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes a corrente. Bom, o que está faltando aqui para nós, por enquanto, é a corrente elétrica, né? Vamos substituir os valores aqui e ver o que eu posso fazer. A DDP aqui ela vale 120, que é igual a força contra a eletromotriz, que vale 110, mais a resistência interna vezes a corrente. Então eu vou ter aqui, ó, que 120 menos, né? Passo 110 para cá, menos 110 é igual a Rzinho linha vezes I. Bom, 120 menos 110 dá 10, né? Então que tenho que 10 é igual a R' vezes I. Não me deu muita coisa. Porém, a potência dissipada, ela é R', a resistência interna, vezes o quadrado da corrente. E eu posso escrever assim, ó, como R' vezes I, ó. A potência dissipada aqui, ela vale 20 watts, foi dado no enunciado. Vale 20. Esse produto aqui, ó, de R' vezes I, eu encontrei ele aqui, ó. Ele vale 10. Então aqui vai ficar, ó, 10 vezes I. Então daqui eu tiro que a corrente, ó, é 20 dividido por 10, que é igual a 2 amperes. Mas o que ele quer não é a corrente, ele quer a resistência interna. Então eu posso, né, se eu quiser, eu posso jogar na equação do gerador, ou posso também utilizar mais uma vez, ó, potência dissipada é igual a Rzinho linha vezes I ao quadrado. Só que a potência dissipada eu já sei que vale 20. A resistência interna eu não sei. E a corrente vale 2 amperes, 2 ao quadrado. Então vai ficar, ó, 20, que é igual a resistência interna vezes 4. Então a resistência interna aqui da nossa enceradeira será de 20 dividido por 4. Isso aqui me dá 5 ohms. E aí nós concluímos a solução do nosso exercício. Bom, vamos pegar mais um exemplo aqui. Então nós temos aqui agora, ó, o motor de partida de um certo automóvel tem que desenvolver a potência mecânica de 600 watts. Então isso aqui é a potência útil, né?
porque se ele tem que desenvolver, é a potência útil, é o que ele tem que fazer, né? Sabendo que sua força contra a eletromotriz é igual a 200 volts, determine a corrente que o atravessa. Então vamos lá, ó. A potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente, ó, aplicação direta. Então a corrente vai ser a potência útil dividido pela força contra a eletromotriz. Então vou ter, ó, 600 watts dividido por 200 volts. Isso aqui me dá uma corrente de 3 amperes. Então a corrente de 3 amperes, ó. Resolvido. Resolvido o nosso exemplo aí. Então vamos lá, mais um exemplo. Um motor recebe de um circuito a potência de 800 watts. Bom, se ele está recebendo a potência de um circuito, essa é a potência total, que é 800 watts. Sob a DDP de 100 volts. E dissipa internamente uma potência, que é a potência dissipada, de 320 watts. Aí ele pede a força eletromotriz e a resistência interna do nosso motor aí. Então vamos lá. Bom, a potência total, não posso esquecer que ela é a soma da potência útil mais a potência dissipada. Isso aqui eu não posso esquecer. E também que a potência total, né, é um produto entre a diferença de potencial vezes a corrente. E que a potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente, e a potência dissipada é a resistência interna vezes o quadrado da corrente. Também não posso esquecer que a equação de um receptor me diz que a DDP é igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Então vamos lá, eu tenho a potência total e tenho a DDP, então eu posso achar a corrente aí. No primeiro momento, que é bem possível que eu precise dessa corrente aí. Então eu posso utilizar aqui essa expressão para achar a corrente, ó. Então a potência total é a DDP vezes a corrente. Então aqui eu posso tirar que a corrente que está circulando é a potência total pela DDP. Então eu vou ter os 800 watts dividido aí por 100, né? Isso aqui me dá uma corrente de 8 amperes. Então é a corrente que está circulando aí no nosso circuito. Bom, aí ele me disse que ele dissipa 320 watts. Então eu posso pegar aqui, ó, que a potência dissipada, que é essa daqui, é igual à resistência interna do nosso motor vezes o quadrado da corrente. Então daqui eu tiro a resistência interna, ó, que vai ser a potência dissipada pelo quadrado da corrente, ó. A potência dissipada é 320 watts. A corrente está aqui, ó, 8 amperes, ó. Então vai ficar 8 ao quadrado. Então eu vou ter 320 dividido por 64. Então dá 320 dividido por 64, isso me dá 5 ohms de resistência interna. Então agora eu posso achar a força contra a eletromotriz. Posso achar a força contra a eletromotriz, ó. Eu posso encontrar ela, e acho que nem precisava fazer isso, eu podia ter usado aqui direto, ó. Né? Porque a potência total é 800. Então eu teria, ó, utilizando essa expressão aqui. Rapaz, eu nem tinha visto isso, ó. Poderia ter poupado tempo. A potência total é 800. A potência útil eu não sei. Mas a potência dissipada é 320. Então daqui eu tiro que a potência útil é 800 menos 320. Então a potência útil será 800 menos 320, dá 480. Mas a potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente, ó. Então a força contra a eletromotriz é a potência útil
dividido pela corrente. A potência útil é 480. A corrente eu achei aqui, ó, é 8 amperes. Então eu tenho 480 dividido por 8, me dá 60 volts. Então, ó, já achei aqui, ó, a nossa força contra-eletromotriz, ela vale 60 volts. Então já encontrei aqui, ó, a letra A e a letra B, ó, porque a letra B ele quer a resistência interna. E a resistência interna eu achei aqui, ó. Tá? Então a letra A está aí e a letra B, que é a resistência interna, é igual a 5 ohms. Ó. Então, na verdade, eu resolvi a letra A e B ao mesmo tempo. E assim concluímos esse exercício.